Bom dia novamente, irmãos, graça e paz. Gostaria de pedir aos irmãos que já deixassem as suas Bíblias abertas em Lucas capítulo 1, que é o texto da nossa série. Nós estamos tratando sobre os cânticos que foram entoados, tendo em vista o nascimento de Cristo. Domingo passado nós falamos sobre o cântico de Zacarias, porque a nossa intenção é, primeiro, começarmos pela história de João Batista, né? Aquele que veio preparar o caminho do Senhor. E assim, falarmos mais sobre o nascimento de Cristo, depois o cântico de Maria. E hoje, neste domingo, nós falaremos sobre o cântico de Isabel. E assim, irmãos, apesar de ser poucos versículos, esse cântico ele está repleto de verdades maravilhosas da palavra. Então, mesmo sendo poucos versículos, eu vejo a necessidade até de me conter nessa manhã, senão eu posso exagerar um pouquinho na dose da reflexão. Eu peço a máxima atenção dos irmãos nessa manhã, porque nós trataremos de alguns pontos importantes entre a igreja cristã, e às vezes tem sido motivos até de debate, de discussão, mas o nosso objetivo é não esquecer o propósito e a intenção do evangelista Lucas. Então eu gostaria de, nessa introdução breve, reforçar novamente o tema e a preocupação do evangelista. Porque se nós tivermos em mente a intenção, o tema que ele está trabalhando, cada cântico que nós atravessarmos, nós não vamos perder o caminho, nós não vamos perder a direção. Qual é o ponto que Lucas ele quer chegar com todos esses cânticos? Como eu disse no domingo anterior, o grande tema aqui é: somente as boas novas do Evangelho nos fazem transbordar em louvor. Cada cântico, cada canto que é empregado aqui no texto, cada reação, nós vemos que Lucas tem a intenção de direcionar para a pessoa de Cristo, para o grande advento, o Messias prometido. É isso que deve guiar a nossa interpretação. E para isso eu gostaria de convidar aqueles que puderem se colocar em pé, para realizarmos as leituras dos versículos 39 a 45 do capítulo 1 do Evangelho segundo Lucas. Lucas vai dizer o seguinte: naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Amém? Oremos. Senhor, graças te damos, Pai, porque aquilo que está oculto para os sábios e entendidos deste século, aprove ao Senhor revelar aos pequeninos, aqueles que aos olhos do mundo são fracos, Senhor, mas que o Senhor usa para revelar a glória do Teu Evangelho. Senhor, ilumina os olhos do nosso entendimento, que nós possamos compreender através dessa porção das Escrituras a boa notícia que o Senhor tem para as nossas vidas, mas principalmente a boa notícia que precisamos proclamar para a humanidade. Que possamos, dentro desses cânticos, refletir sobre a principal mensagem do Natal, que é a pessoa e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso, carecemos da ação
do teu Santo Espírito. Dependemos totalmente da soberania do Senhor sobre as nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor possa tomar os nossos corações, reordená-los, reordenar nossos amores, que as nossas afeições, Senhor, estejam fixas nas coisas do alto, Senhor, nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, irmãos. Quando nós olhamos para as Escrituras, é interessante perceber que em todo lugar aonde o Evangelho é anunciado, aonde o Evangelho é pregado, aonde o Evangelho é cantado, há uma nota de alegria e prazer. O próprio Jesus disse que se um pecador arrependido se converter, se quebrantar, há alegria nos céus. Salmo 32, Davi confessa o seu pecado diante de Deus, ele se quebranta. E no Salmo 51, ele fala para Deus restituir a alegria da salvação. Quando você experimenta o perdão dos pecados, a reconciliação com Deus, você transborda de alegria. Existem cantos ou cânticos aqui no livro de Lucas, e é o único livro que se preocupa com esse aspecto dos cânticos, a natividade de Jesus, o nascimento de Jesus, de forma mais específica. A gente observa que a primeira resposta ao anúncio que o anjo faz, a boa notícia que o anjo traz a respeito do nascimento de Cristo, a resposta imediata é o quê? A alegria. As pessoas, elas transbordam de prazer em ouvir aquela mensagem. Para muitas pessoas hoje, irmãos, é um dia comum, é um domingo, como qualquer outro. Mas para nós é um domingo diferente, porque nós estamos ao redor da palavra de Deus. Vamos participar da mesa do Senhor. Para muitas pessoas da região da Judéia, Galileia e tantas outras, o nascimento de Cristo foi algo comum, como o nascimento de qualquer bebê. Mas para as pessoas que estão cantando sobre isso no Evangelho de Lucas, não é um nascimento qualquer, é a boa notícia. E eu gostaria de destacar justamente isso, o como nós precisamos enxergar o Evangelho como um anúncio, como uma boa notícia. Se nós não tivermos essa mensagem, essa boa nova, não tem como nós sermos salvos. Porque nos dias de hoje, o Evangelho ele está sendo confundido com muitas coisas. O Evangelho, às vezes, ele é confundido com bons conselhos, o Evangelho é confundido com uma terapia, é confundido com uma metodologia, ou 5 passos para tal coisa. É muito comum, até mesmo no nosso meio, nós nos expressarmos da seguinte ideia: amar o próximo, ajudar, acolher. Veja só o que as pessoas estão fazendo. Isso é o Evangelho. E a gente diz, isso é o Evangelho. Mas, na verdade, quando vamos para a palavra de Deus, nós observamos que o Evangelho, primeiramente, ele é uma mensagem. Porque se a gente resume o Evangelho como amor ao próximo, na verdade não são boas novas. Na verdade, nós estamos perdidos, mais ainda. Porque a Bíblia ela vai mostrar que até diante da lei de Deus, nós fracassamos em amar ao próximo. Por quê? Primeiramente, fracassamos em amar a Deus. Não tem como você amar a Deus e achar que tem a capacidade de amar ao seu próximo. Então, o Evangelho primeiro precisa ser um anúncio daquilo que Deus faz e somente aquilo que Ele pode fazer e não o ser humano. Quando nós olhamos para a história de Maria e Isabel, nós vemos exatamente isso. Isabel na sua velhice, ela concebeu algo do ponto de vista assim, da ciência, da medicina, impossível. E o texto de Lucas deixa isso muito claro. É um milagre. Quando você olha para Maria, mais ainda, porque Maria é uma moça, só que ela é virgem. E quando ela fosse conceber, o anjo ainda fez uma observação.
não vai ser por poder humano, não vai ser baseado na capacidade humana. Pelo poder do Espírito Santo, você vai conceber o Salvador da humanidade. Então o Evangelho ele começa por aí, irmãos. Ele é um anúncio daquilo que somente Deus pode fazer. Só Deus pode transformar pessoas nessa manhã. Só Deus pode transformar histórias. Só Deus pode retirar um coração de pedra e dar um coração de carne. Então, diante do Evangelho, nós precisamos começar curvados. Precisamos nos render à soberania e à graça de Deus. E eu gostaria de iniciar com os primeiros versículos. Os versículos 39 a 40 vai dizer assim: naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Se os irmãos voltarem para o relato de Lucas, no capítulo 1, versículo 26, os irmãos vão reparar que Maria, na verdade, ela reside na região norte da Palestina. Isabel, ela está na região sul. Ou seja, essa visita, irmãos, não é uma visita semelhante à que acontece lá perto de casa. A minha cunhada, ela é praticamente a minha vizinha, né? Meus cunhados, eles são meus vizinhos. Então, geralmente, quando a gente sente aquele cheiro de bolinho de chuva, churrasco, a gente passa para dar uma visita lá. Por quê? Somos vizinhos. Mas aqui é totalmente diferente, irmãos. O anjo, além de avisar Maria sobre o nascimento do Messias, o anjo alerta que Isabel já está gestante. E já está no 6º mês de gestação. Maria, apesar dela se alegrar com a notícia de que ela conceberia Jesus Cristo, ela decide mesmo assim visitar a sua parente. E não é uma viagem curta, é uma viagem longa. Os irmãos vão observar isso nos evangelhos. E é interessante, o primeiro ponto que nós podemos analisar aqui sobre essa atitude de Maria é como é fundamental, irmãos, nós nos alegrarmos com os outros. Por vezes, nós nos concentramos muito no nosso mundo, né? Eu falo isso não como uma pessoa que se isenta dessa realidade. Na verdade, esse ponto me chamou a atenção porque nós temos uma tendência egoísta de nos concentrar muito nos nossos problemas. E nós achamos que nós somos únicos no mundo, né? Os nossos problemas são únicos. E quando conversamos com outras pessoas, principalmente irmãos na fé, nós observamos que as lutas, às vezes, são maiores, mais desafiadoras. Mas aqui é importante a gente ressaltar que Maria, ela está num momento que ela está se alegrando com outra pessoa. E a Bíblia, ela nos chama a chorar com os que choram, mas também se alegrar com a alegria do outro. Então, muitas vezes, você olha aquele irmão ou aquela irmã, você diz, oh meu Deus, mas é uma fé tão pequena, uma fé do tamanho do grão de mostarda. Mas quando você visita essa pessoa, você começa a ouvir, prestar atenção, você começa a se atentar ao que Deus está fazendo na vida dela. E às vezes você é até surpreendido, porque na verdade você vê que é uma pessoa que ela está diante de Deus ali, mas ela está orando, ela está firme, ela está fortificada no Evangelho, na graça de Deus, e aquilo às vezes é uma fonte de encorajamento para você que quer visitar ela ou ele. Aquilo acaba animando você de alguma forma. Então, como é importante a gente testemunhar aquilo que Deus está fazendo na vida dos nossos irmãos. Um outro ponto também que nós observamos aqui é que a própria Isabel, falando sobre o seu processo de gestação, ela vai afirmar no versículo 25, isto é obra do Senhor. Isto é obra do Senhor. Por isso, ela se alegra. Por isso, Maria vai visitá-la justamente para se alegrar com ela a respeito desse grande milagre da graça de Deus. Versículo 41, nós continuamos e diz o seguinte,
Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Para aqueles que já passaram, ou aquelas que passaram pelo processo de gestação, a questão da agitação de uma criança, irmãos, não é algo tão incomum, não é verdade? Do ponto de vista da psicologia, da neurociência, existe uma explicação para a forma como a criança ela reage. Algumas mães elas são até aconselhadas a conversar com o bebê durante o período de gestação, cantar, né? Talvez por isso que a Mirella gosta tanto de música, a Manu, porque família de músicos, né? Mas a questão é que Lucas, ele tem uma intencionalidade aqui, irmãos. Ele não diz que essa criança meramente agitou-se. Ele diz que, ao ouvir a saudação, ela agitou-se e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. O que chama a atenção é como Lucas, ele associa a ação de Deus com a agitação dessa criança. Isabel vai dizer que essa agitação é uma agitação de alegria. Novamente aquilo que eu disse no início da mensagem. Não é algo estranho às Escrituras a gente observar como os autores, eles atribuem a ação e ao agir de Deus desde a concepção. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo 139, que é um salmo muito conhecido, aonde o salmista Davi, ele vai afirmar a mesma verdade, de que forma Deus, ele se relaciona conosco, do ponto de vista da criação, do ponto de vista da formação do ser humano. Ele vai dizer lá no Salmo 139, a partir do versículo 13, diz assim, ó: Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com toda a convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Então Deus, ele não entra numa determinada etapa da nossa vida. Deus, ele acompanha a nossa história desde a nossa concepção. E a Bíblia, ela tem uma revelação tão gloriosa, que fala também sobre aquilo que Deus fez e realizou bem antes da fundação do mundo. Lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, se eu não me engano, Deus, ele vai falar sobre o chamado de Jeremias. E ele vai dizer, olha, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já escolhi você. Eu já separei você para ser profeta para as nações. O apóstolo Paulo, ele não atribui a sua conversão somente ao momento ou à experiência que ele teve no caminho para Damasco. Mas lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 15, ele vai dizer, aprove a Deus, desde o ventre da minha mãe, me separar para o apostolado da graça do Evangelho. É algo que Deus faz antecipadamente, já desde o ventre materno. Então, para nós, não é tão estranho a ideia de que Deus acompanha o ser humano desde a sua concepção. Porém, aqueles que não têm a palavra como revelação, eles não vão atribuir louvor a Deus por isso. Eles não vão transbordar de prazer e alegria como o salmista aqui. É algo que o ímpio, aquele que não conheceu a Deus e Jesus Cristo, jamais atribuirá adoração por essa gloriosa verdade. E avançando, irmãos, no versículo 42, nós vamos continuar. A criança, ela se agita. Então Isabel, cheia do Espírito Santo, em voz alta, exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho
que você dará à luz. Notem, irmãos, Isabel aqui, ela está explodindo de alegria diante de tudo isso que está acontecendo. De forma muito, muito respeitosa, sem nos colocar em uma posição de superioridade em relação às pessoas. Nós precisamos ser honestos em relação a esse texto. Nós sabemos que a expressão bendita entre todas as mulheres é um trecho retirado de Lucas, que já faz parte da liturgia católica, como é conhecida. No entanto, nós precisamos ser claros e honestos no sentido de dizer que há uma distinção entre a visão da teologia protestante sobre esse texto e a visão da teologia católica. É claro, numa ocasião de estudo, irmãos, seria muito apropriado a gente se aprofundar ainda mais sobre esse tema. Mas como eu disse no início do sermão, nós precisamos perguntar para o texto: qual é a intenção de Lucas? Qual é o tema que ele quer desenvolver mediante esses cânticos? Aonde ele quer chegar com toda essa alegria? Para quem ele aponta? Isso deve guiar a nossa interpretação. A primeira coisa que eu gostaria de considerar é que Lucas, ele vai usar como grande tema a natividade do nosso Senhor, diferente dos outros evangelistas que usam a genealogia, mas unicamente Lucas vai falar de Jesus Cristo falando aos doutores, Jesus Cristo sendo circuncidado, pessoas cantando sobre a vinda de Cristo, João Batista sendo preparado como profeta do Altíssimo, tudo apontando para ele. Então, por um lado, se nós reconhecemos isso, no outro, nós não podemos falhar no sentido de ignorar aquilo que foi revelado no texto. Quando o texto diz, irmãos, bendita entre todas as mulheres, a palavra bendita no grego, ela pode dar duas ideias. Ela pode dar a ideia de alguém feliz, só que aí você tem um termo grego específico para esse estado, mas o que aparece aqui tem o sentido o quê? De uma pessoa abençoada. Quando você diz bendito, você quer dizer o quê? Abençoado. E se você olhar para outras passagens das Escrituras, a mesma palavra grega, ela pode ser utilizada tanto para Cristo, por isso ela vai dizer depois, bendito o fruto do ventre, ou o filho que você dará à luz, mas pode se aplicar também aos crentes. Exemplo, Mateus capítulo 25, versículo 34, vai falar sobre o juízo de Deus, aonde Deus vai separar justos e injustos. Para os justos, Deus ele vai dar uma mensagem de boas-vindas. Qual é a mensagem? Vinde, benditos. Vinde, abençoados. Por quê? Aquilo que receberemos das mãos de Deus, essa experiência gloriosa de participar da eternidade, é uma experiência bendita. É a experiência bendita de permanecer na presença e desfrutar da presença de Deus por toda a eternidade. Daqui nós podemos fazer uma observação rápida. Em nenhuma passagem do Novo Testamento, Maria é chamada de imaculada, mas ela é chamada de abençoada. Em outras traduções, agraciada. Essa é a palavra bíblica que é usada para Maria. Abençoada, agraciada. Mas aí devemos nos perguntar, por que nesse texto, Isabel se dirige a ela e diz, bendita entre todas as mulheres. Aí precisamos ir para o texto bíblico. Versículos 26 e 27 do capítulo 1 de Lucas, vai dizer assim, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Por que essa mulher é bendita entre todas as mulheres? Irmãos, vamos reconstruir os fatos. Primeira coisa, o anjo, quando ele se dirige, ele vai para qual região? Ele vai para a região da
Galileia. A Galileia, no Antigo Testamento, irmãos, não tem nenhuma importância. É uma cidade totalmente excluída e marginalizada. Mas é a cidade que Deus escolheu para revelar a sua glória. Para trazer esse anúncio a Maria. Tem um texto lá de João, que um dos discípulos de Jesus vai até afirmar: pode alguma coisa boa vir de Nazaré, Galileia? E a expressão Galileu, Galileus, é até, de certa forma, pejorativa quando aplicada aos discípulos de Cristo. Quando você fala da manifestação da presença de Deus, irmãos, para os judeus, o lugar correto, adequado é o quê? Jerusalém. Jerusalém é o centro religioso. É lá que está o templo de Salomão, e nessa época, o templo reconstruído. Se Deus deve manifestar sua presença, é lá. É aquele lugar. Só que Deus escolhe uma região longínqua. O norte da Galileia é um lugar desprezado, cumprindo a profecia de Isaías, lá no capítulo 9. Uma terra em trevas recebe o anúncio sobre o Messias. Segundo ponto que precisamos analisar, irmãos, como que a mulher ela era vista na cultura judaica. Qual era o tratamento que se dava às mulheres na cultura judaica? Se os irmãos irem para o versículo 25, quando Isabel está gestante, olha o que ela vai dizer: agora o Senhor olhou para mim com favor, para desfazer a minha humilhação diante do povo. A minha humilhação. Por que humilhação? Maria, no seu cântico, ela vai engrandecer o nome do Senhor. Por quê? Ela vai justificar: pois se atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. O Senhor olhou para mim. Quando nós voltamos para o Antigo Testamento e nos lembramos da história de Ana, irmãos, a história de Ana foi uma história difícil. Além dela ter uma rival que concebia filhos, ela ainda enfrentava o desprezo, a ponto de chorar, a ponto de cair numa depressão profunda. Na cultura judaica, a grandeza de uma mulher era comparado à grandeza dos filhos que ela gerava e possuía. A gente vai acompanhar isso durante toda a história bíblica. Se você fosse chamada de mulher abençoada, uma mulher de Deus, naquela época, era o quê? Você tem muitos filhos. Era assim que a cultura judaica via. Mas aqui olha o que acontece. Deus pega duas pessoas. Primeiro Isabel, que concebe na velhice, já é um milagre. Só que se tratando de Maria, nós vemos algo totalmente distinto. Porque a concepção de Maria é de uma natureza diferente a qualquer outra concepção. O milagre que aconteceria ali seria através do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo desceria sobre Maria. E a terceira grande notícia é que o bebê que ela carrega no ventre não é qualquer pessoa. Não é qualquer profeta. Não é Sansão, que era uma grande promessa. Lembra que nós falamos sobre Sansão? Aquele herói. Imagine você conceber um herói na sua barriga, mas que fracassou. O bebê que ela carrega não é Davi, o grande rei de Israel. O bebê que ela carrega é o Salvador da humanidade. Irmãos, essa mulher não tem motivos para se sentir feliz, abençoada e bem-aventurada em distinção às outras mulheres. Olha como Deus contemplou a condição dessa mulher. É isso que Lucas quer que nos atentemos. E a própria Maria vai reconhecer essa verdade no cântico dela. É claro que não entraremos em detalhes, porque a próxima exposição será sobre isso. Mas enfim, irmãos, avançando para os próximos versículos, existe mais uma questão sobre Maria que podemos aplicar como
aplicação para as nossas vidas. Nos versículos 43 e 44, Lucas vai dizer o seguinte, Isabel, na verdade, vai afirmar, mas porque sou tão agraciada, a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor, logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se com alegria. Notem aqui, irmãos, Lucas, ele não convida, ele não conclama as pessoas a exercer algum tipo de devoção ou veneração à pessoa de Maria. O grande destaque, o grande motivo de alegria e engrandecimento é o sentimento de louvor e alegria que elas sentem diante dessa boa notícia, que é a vinda do Messias. E aqui cabe algumas reflexões. Primeiramente, a visão bíblica sobre a mulher. Nos nossos dias, irmãos, nós temos duas alternativas. Abraçarmos aquilo que a Bíblia diz sobre o papel da mulher e a importância da mulher, ou aquilo que a sociedade aprova. Como cristãos, nós não devemos minimizar assuntos como a dignidade, o direito, a valorização da mulher. Isso nós cristãos afirmamos, de fato. Mas nós usamos como base, não a ideologia, não a cultura, não a política, mas usamos como base a revelação perfeita da palavra de Deus. O que a palavra de Deus revela sobre a importância e o papel da mulher na história do Evangelho, na história da salvação. Essa é a questão, essa é a resposta bíblica que nós devemos oferecer à sociedade. Quando nós olhamos Isabel concebendo um profeta de Deus, o profeta do Altíssimo, quando vemos Maria carregando em seu ventre o Salvador, nós vemos como Deus usa essas mulheres para cumprir os seus propósitos. Lembra de Gênesis capítulo 3, versículo 15? O que diz lá? Da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Quando nós queremos uma manifestação extraordinária de Deus, o que a gente espera? A gente espera aqueles efeitos de Hollywood, Você vê Deus em toda a sua soberania e quando Ele vai intervir, precisa ser aquela coisa extraordinária. E sempre o mar se abrindo. Como Deus trouxe salvação à humanidade? Através de uma coisa tão comum. Através de algo tão fundamental na vida do ser humano, que é o ato de conceber. Através de algo tão simples e ordinário da vida, Deus fez algo extraordinário na humanidade. Gálatas, Paulo, ele vai dizer o seguinte, lá no capítulo 4, versículos 4 a 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Paulo, ele é muito enfático, ele faz questão de mencionar, nascido de mulher. Mas por quê? Diferente da sociedade, irmãos, como que a sociedade responde à questão da dignidade feminina, ou a visão da feminilidade? A sociedade propõe que se exista a ascensão da mulher. Mas não é isso que o Evangelho diz. O Evangelho não coloca a mulher em ascensão. O Evangelho, ele mostra o papel da mulher como instrumento de salvação. O Evangelho, ele mostra que, na verdade, ele liberta no sentido de que a mulher, ela não precisa mais correr em busca contínua de destaque, aprovação em todas as esferas da sociedade, não precisa dar conta de tudo, não precisa ter o domínio, não precisam ser totalmente intelectuais, totalmente empreendedoras, somente independentes do ponto de vista financeiro, ter boa saúde, beleza, boa velhice. Não é isso que o Evangelho propõe. Nós reconhecemos que são coisas importantes.
O que o Evangelho propõe é, ao invés de ascensão, a libertação é que longe da maternidade ser um obstáculo à mulher, ela é o instrumento nas mãos de Deus. Hoje é muito comum na nossa cultura, alguns círculos ideológicos colocarem a maternidade como uma espécie de obstáculo. Mas na verdade nós vemos como Deus dá importância a isso. Há um tempo atrás, provavelmente os irmãos já ouviram aquele famoso slogan: meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras. A palavra de Deus, ela já diz algo diferente. Ela diz que, na verdade, o corpo é um meio de você cultuar a Deus, de você adorar a Deus. É isso justamente que acontece com Maria. O corpo, que lá no Éden, infelizmente foi visto como o objeto de vergonha e pecado, porque após pecarem, Adão e Eva estavam nus, nós vemos imediatamente que quando Deus promete salvação e redenção, na verdade o interesse de Deus é o quê? É redimir também o corpo. Tornar o corpo ao seu propósito original. E qual é o propósito do nosso corpo? Não é impor a nossa vontade e as nossas regras, mas como instrumento de adoração a Deus. E isso faz total sentido no Novo Testamento. Quando Paulo, lá em Romanos capítulo 12, ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, que ofereceis o vosso corpo como culto a Deus. É o culto a Deus. Então, esse é o propósito do corpo. Esse é o propósito da maternidade. Esse é o propósito e o papel da mulher dentro dos planos de Deus, dentro do plano de Deus para a salvação. Isso, irmãos, nos faz nos encantar diante de algo que é tremendamente revelado a nós. Muitas vezes nós ignoramos, como cristãos protestantes, que é a doutrina da encarnação de Cristo. Quando Lucas registra o momento em que Isabel vai dizer: porque sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor. Lucas, ele coloca todo o foco naquela criança. Quem é essa criança? Ao dizer mãe do meu Senhor, o texto está deixando muito clara uma verdade: o Verbo se fez carne. Quem está no ventre materno daquela mulher é plenamente Deus, plenamente homem. Isso é libertador, irmãos. Isso é libertador. Deus, ele faz o extraordinário através das coisas mais comuns e ordinárias da vida. Se Deus quisesse fazer algo grande, ele poderia fazer o que fez no Antigo Testamento, trazer um grande profeta ao povo. E ele trouxe João Batista. Mas não era um profeta de destaque como as pessoas esperavam. Deus poderia abrir o mar novamente. Mas aqui nós vemos de que forma Maria glorificou a Deus. Através de algo tão comum e simples. Não é dito que Maria foi uma grande profeta. Em nenhum momento Lucas quer dar um destaque à pessoa dela. Nós percebemos isso em todos os cânticos e na própria estrutura dos textos. Todas as atenções estão voltadas para a doutrina da encarnação de Cristo. Essa é a grande mensagem do Natal. Não é sobre ela, mas é como ela está sendo usada por Deus. E isso, irmão, serve como uma aplicação para nós. Por vezes, nós queremos o extraordinário de Deus. E nós achamos que o extraordinário é a gente começar a segunda-feira fazendo a nossa viagem missionária até a África. Deus vai usar situações extremamente comuns. Ele usou uma jovem camponesa lá da Galileia, uma pessoa que não tinha expressividade nenhuma, para a sua glória. E quando nós olhamos para a igreja, nós vemos o quê? Um grupo de pessoas extremamente comuns, que têm as suas fragilidades,
mas que, através da presença do Evangelho, do milagre e da graça de Deus, Deus realiza coisas extraordinárias através dessas vidas. Não por causa da pessoa delas, mas por causa do poder de Deus. E isso, irmãos, glorifica totalmente o Evangelho de Cristo. Se Deus pôde usar essa mulher, como Isabel ressalta aqui no seu cântico, nós também, em Cristo Jesus, somos benditos e abençoados para abençoar e transformar este mundo. Através de pessoas fracas, Deus revela a sua força. Ele tira aqueles que não são, para mostrar àqueles que acham que são a sua glória. Deus, conforme o apóstolo Paulo vai falar, ele tem tesouros em vasos de barro. É isso que Deus fez na vida de Maria, é isso que Deus fez na vida de Isabel. O grande ponto é, irmãos, se nós dedicarmos a nossa atenção, nosso louvor, a nossa alegria àquelas pessoas, com certeza não haverá nenhum louvor, não haverá nenhum canto e não haverá evangelho. Mas se nós entendermos que todas essas pessoas foram instrumentos nas mãos de Deus, e que na verdade tudo aponta para a pessoa de Cristo na história da redenção, aí a alegria, a louvor, aí nós podemos transbordar de prazer, porque aí nós temos as boas novas do Evangelho. Eu gostaria de concluir com o versículo 45. Isabel, ainda direcionada a Maria, vai dizer: feliz aquela que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Como nós respondemos ao anúncio do Evangelho? Como nós respondemos a tudo que Deus está realizando? O texto é muito claro. Nós respondemos como Maria respondeu. Maria precisou crer. Maria precisou crer nas boas novas, no anúncio que o anjo trouxe a ela. Isabel precisou crer. Isabel vai dizer: feliz aquela que creu. Jesus Cristo vai dizer: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. E o que o Evangelho pede de nós? Qual a resposta que nós devemos dar ao Evangelho nesta manhã? É crer. Crede, arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse é o primeiro chamado. O Evangelho, ele não chama você a mudar de religião. Ele não chama você a aderir a um grupo religioso. Ou então a deixar certos pecados somente. Tudo isso é fundamental, faz parte. Mas o Evangelho, primeiro, é um anúncio daquilo que Deus já fez em Cristo Jesus. O Evangelho é sobre a importância da cruz de Cristo. Cristo na cruz, ele precisou nos reconciliar com Deus, porque nós éramos inimigos. Então, antes de qualquer coisa, qualquer ação, qualquer atitude, algo precisou ser feito. Algo que não poderíamos fazer. E de inimigos, nós nos tornamos amigos de Deus. Não por nosso mérito. Pense no privilégio de Jesus se dirigir a nós e não sentir vergonha de nos chamar de irmãos. E ele virar para os seus discípulos e dizer: agora eu não chamo vocês mais de escravos, agora eu chamo vocês de amigos. Pense no próprio Cristo se dirigindo a você dessa forma. Isso não é possível se você atender a alguns requisitos. Nós não vamos conseguir atender os requisitos da santidade de Deus, da lei perfeita de Deus. Mas ele nos chama de amigos por meio do Evangelho. Porque só o Evangelho pode nos transformar. Feliz aquele que creu. É muito comum as pessoas elas terem uma abordagem com o Evangelho semelhante a alguns personagens que chegaram perto de Jesus e falaram assim: Jesus, o que nós precisamos fazer para realizar as obras de Deus? Cristo deu a seguinte resposta a eles: vocês querem realizar a obra de Deus? A obra de Deus é essa: creiam naquele que me enviou. Essa é a obra de Deus. É por aí que nós começamos. Feliz aquele que creu. Hoje, irmãos, nós participaremos da ceia do Senhor. Quem deve participar da ceia do Senhor? Essencialmente,
aquele que creu de fato no Evangelho. Porém, nós sabemos que a fé, como é revelada na palavra de Deus, não é uma fé vazia, ou uma fé morta, como Tiago diz, mas é uma fé viva. E essa fé, ela é acompanhada de obediência e submissão. Maria respondeu ao anjo que se cumpra em mim a vontade do Senhor. Essa é a verdadeira fé. Nós vamos participar da mesa, crendo que esse momento é um momento de comunhão verdadeira e real com Cristo. Nós não estamos aqui por mera cerimônia, não é um mero ritual, é porque nós cremos, que nós participamos, que nós temos uma comunhão real e verdadeira com o nosso Salvador. E essa é a mensagem que eu acredito que esse cântico quer nos deixar, que nós possamos sair daqui encorajados e encantados com essa gloriosa doutrina da encarnação de Cristo. O Salvador do mundo precisou se fazer carne, precisou ser um bebê, precisou ter 12 anos para pregar aos doutores, precisou crescer. Através de algo tão comum, a salvação chegou à humanidade. Não precisamos ascender, não precisamos de holofotes, nós precisamos do Evangelho. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que revela a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Que se cumpra em nós aquilo que o Senhor planejou, aquilo que o Senhor desejou cumprir e realizar, ó Deus. Que nesse momento de ceia nós possamos trazer à memória aquilo que o Senhor fez e realizou, mas temos a convicção e a fé de que o Senhor está conosco. Que o Senhor possa continuar operando nos corações, Senhor. Que o Senhor possa regenerar os corações, transformar, e que muitas vidas possam ser trazidas a Cristo nessa manhã, para a honra e glória do Teu Santo Evangelho. Em nome de Jesus, amém.